Bom dia, sexto ano. Vamos começar hoje mais uma aula. A aula de hoje eu vou explicar para vocês a página 11, tá? Então eu vou fazer um resumo para vocês do que está falando a página 11 da apostila de vocês. Vamos ver então o que a página 11 fala. Nós vamos ver aqui nessa página que a litosfera se movimenta. Quero que vocês acompanhem comigo aí, tá? Pega a apostila, abre na página 11. Vamos começar então a aula lembrando o que é litosfera. Qual que é o conceito de litosfera? O que é litosfera mesmo? Litosfera é a camada sólida da Terra. É uma camada superior e rígida da Terra, tá? Essa é a definição de litosfera. Com o passar do tempo, o nosso planeta Terra passou por muitas modificações, passou por várias transformações até chegar nos dias atuais. Nós vimos isso lá na aula anterior, né? Que desde o comecinho até os dias atuais, o planeta Terra ele sofreu várias modificações. Muitas vidas deixaram de existir, surgiram novas espécies e aos poucos o planeta Terra ele se modificou, foi se modificando até a gente chegar na Terra, no planeta Terra que nós temos hoje, né? Nas vidas que habitam o planeta Terra atual. Agora, voltando a falar sobre a litosfera, o que será que a litosfera ela tem a ver com essa modificação que o planeta Terra passou? A litosfera, ela se forma nesse processo de modificações do planeta Terra. Então, nesse processo de transformação que o planeta Terra ele foi passando ao longo do tempo, a litosfera ela se formou. Mas do que é composta a litosfera? A litosfera é composta por diferentes tipos de rochas e minerais, tá? Repetindo para vocês, a litosfera ela é composta por diferentes tipos de rochas e também por minerais. A litosfera, ela se transforma com os movimentos produzidos no interior da Terra e na sua superfície. Então, apesar de parecer muito sólida, a litosfera passa por transformações de acordo com os movimentos no interior e na superfície da Terra. Essa foi a explicação da primeira parte da página 11, tá? Aquela parte que fica lá em cima, a litosfera se movimenta. Agora, nós vamos para a segunda parte, ainda da página 11, aquela parte que fala sobre a teoria da deriva continental. O nome, deriva continental, veio por volta dos séculos 16 e 17, porque alguns cientistas eles observaram uma grande semelhança entre as bordas dos continentes e imaginaram que os continentes se encaixavam um no outro como um grande quebra-cabeça. Dá para a gente observar aqui na imagem da página 11, né? Que se a gente for montar os continentes, dá para a gente perceber que um dia eles foram unidos. É como se fosse um grande quebra-cabeça mesmo, né? Então, o nome deriva continental veio por causa disso, né? Por causa que os continentes, um dia eles foram unidos, depois eles se separaram, transformando nos continentes que nós temos hoje. Então, sexto ano, quero que vocês observem aqui para mim, né, nessa imagem que a gente tem aqui na página 11. Se a gente observar essa imagem dos continentes, aqui da página 11, dá para nós percebermos claramente, né, que um dia esses continentes, eles foram um só, ou seja, todos estavam unidos um no outro, e aos poucos eles foram se separando e afastando um do outro. É como se fosse mesmo um grande quebra-cabeça, né, que existiu lá no passado. Agora eu pergunto para vocês, vamos fazer um questionamento aqui. Mas por que o nome deriva continental? O que será que quer dizer deriva continental? Essa expressão deriva continental veio porque a palavra deriva significa flutuação
ou deslocamento dos continentes. Então, o nome deriva continental quer dizer que os continentes eles estariam se separando e navegando como barcos sobre um oceano de magma. Outra perguntinha. Qual que é a diferença de Pangeia, que nós vimos lá na aula anterior, e deriva continental? Qual que é a diferença de Pangeia e deriva continental? Pangeia era quando todos os continentes eles eram unidos em uma única massa, como se fosse um continente só e bem grande, tá? Então essa é a definição de Pangeia. Agora, deriva continental é quando os continentes começam a se separar um do outro, formando novos continentes separados. Agora nós vamos entender esse processo da deriva continental, né, aqui ainda falando da imagem da página 11. Então, em 1620, o pensador Francis Bacon, ele tinha notado a semelhança das costas da América do Sul e da África. Ele tinha notado a semelhança dos dois continentes. Então, ele percebeu que os dois continentes poderiam ter sido ligados um com o outro lá no passado. Um poderia ter sido parte do outro que se quebrou com o passar do tempo. Olhando aqui na imagem, dá pra gente perceber mesmo, né, que a América do Sul, ela encaixa direitinho na África. A América do Sul, ela encaixa no continente africano. Dá pra gente perceber que um dia os dois continentes foram grudados um no outro, foram bem próximos um do outro. Mas essa ideia de separação dos continentes e a deriva continental só foi aceita quando surgiram novos estudos por volta do século XX, que pôde comprovar que a deriva continental aconteceu mesmo, tá? De acordo com os cientistas, né, vários cientistas estudaram a teoria da deriva continental e chegaram na conclusão que o clima e alguns tipos de rocha de alguns continentes eram iguais o de outros continentes que estavam separados. Isso indica que um dia eles foram unidos, foram um só. Sim. Um exemplo é que as mesmas rochas encontradas em algum lugar da África também foi encontrada em algum lugar da América do Sul. Isso provou, né, que esses dois lugares foram unidos lá no passado. E o clima também dos dois lugares, né, dos dois continentes, no caso, quando era um só, era bem parecido. Então foi provado que algum lugar da América do Sul e da África tinham rochas semelhantes, rochas iguais, e o clima também era igual. Além do clima e das rochas, os cientistas também encontraram espécies de flores e fósseis, então flores e fósseis iguais nos continentes, provando mais uma vez que esses continentes um dia foram unidos. Os cientistas agora já tinham se convencido que os continentes foram unidos no passado, mas não tinham se convencido que os continentes eles se moviam. Então, eles ainda procuraram entender o porquê dos continentes terem se afastado um do outro. Por que eles se desligaram? Por que esses continentes se separaram com o passar do tempo? Os cientistas só se convenceram que aos poucos a natureza se tratou de separar os continentes estudando as rochas magmáticas, as rochas magnéticas. Então, eles estudaram as rochas magnéticas de idades diferentes para poder entender esse processo de separação dos continentes. Estudando as rochas, eles chegaram à conclusão que essas rochas, elas apontavam por lugares diferentes. Isso provou que os continentes, eles se moveram e se separaram, sim,
com o passar do tempo. Então, ficou explicado para vocês, nessa aula, a página 11, tá? Ficou explicado a litosfera se movimenta e a teoria da deriva continental. Eu queria que vocês, se tivessem algumas anotações, pode fazer anotações. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, me pergunte. Estou aqui para esclarecer mesmo para vocês. Aí na próxima aula, na aula de amanhã, a gente continua com a página 12, tá? Por hoje eu quero que vocês entendam a página 11. Espero que tenha ficado claro para vocês. E tô aqui aguardando dúvidas de vocês para esclarecer, viu? Não fiquem com dúvida, por favor, qualquer dúvida, pergunte, né? Porque vocês vão precisar para estudar para a provinha também e porque vocês têm que entender mesmo a aula, tá? Então não fiquem com dúvida, qualquer coisa mesmo que vocês precisarem, eu tô aqui para esclarecer para vocês. Então esse foi o resumo da página 11.